gente. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Com muito prazer, com muita honra, recebemos hoje a professora São Maria Conceição. Professora, em nome da Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia, em nome do CEMEP, né, da direção do CEMEP, da Assessoria Pedagógica de Uberlândia, a gente te dá as boas-vindas. Muito obrigada pelo aceite, viu? Um prazerão tê-la conosco. Queridos, queridas e a todos aqui, eu gostaria, se vocês me permitem, gostaria de apresentar a professora um pequeno currículo, tá, gente? Maria Conceição Ferreira Reis Fonseca, perdão. Professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Compõe há 28 anos a equipe de coordenação do Programa de Educação Básica de Jovens e Adultos da UFMG. É graduada em Matemática, mestre em Educação de Matemática, com doutorado e pós-doutorado em Educação. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, coordena o grupo de estudos sobre numeramento e é professora permanente no Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da UFMG. É autora do livro Educação Matemática de Jovens e Adultos, Especificidades, Desafios e Contribuições, e organizadora da coletânea Letramento no Brasil, Habilidades Matemáticas. Coordena o Polo Minas Gerais do programa Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião, NEPSO, e o ciclo de seminários AEJA no Horizonte. Princesa, um grande prazer tê-la conosco. Hoje nós escutaremos a professora São falando conosco, então, sobre esse período tão importante que tivemos nesse nosso país, que é esse período do pós-redemocratização, a educação nos seus avanços e retrocessos e a EJA em meio disso. Que avanços tivemos, professora? A palavra é sua. Boa tarde, Márcia, boa tarde a todo mundo que está aqui na sala, boa tarde quem está nos ouvindo por meio dos canais de divulgação da Secretaria de Educação de Uberlândia, quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo agora, quem vai nos ouvir depois, né? Então, nós criamos um outro modo de interação agora que nos permite interagir mesmo de modo assíncrono, né? Então, é uma alegria, né? É sempre bom, é sempre muito bom conversar com educadoras e educadores de pessoas jovens e adultas. Eu vou fazer eu preparei uns slides aqui para ir acompanhando a nossa conversa, né? Com essa encomenda que eu recebi, né, de conversar sobre a EJA depois da redemocratização, né? A partir da redemocratização. Deixa eu ver, vamos ver se eu vou ser bem espertinha mesmo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo fazê-la aparecer aqui. Agora eu vou colocar no modo apresentação e vocês vão me dizer se está tudo certo, tá bom? Ok. Do começo. E aí? Estou com a EJA pós-redemocratização, é esse o slide que está aí? Não, nós já estamos no seu slide final, eu imagino. Tem um obrigada. Uai. Então tem uma coisa, peraí, deixa eu voltar, vamos fazer de outra maneira. Deixa eu ver como é que eu termino essa apresentação, finalizar a apresentação, e eu vou começar do começo. Ela inicial, agora deu. Agora vamos lá. Agora eu vou passar para o modo apresentação novamente, do começo. E agora? Sim, a gente vê a sua tela, essa tela de apresentação, com o título. A EJA pós-redemocratização. É isso que está escrito? Sim. Olha. Mas não está no modo apresentação, São.
Não está ainda? Não. Eu acho que a forma de compartilhar tem que ser diferente. Tá. Eu acho que eu tenho que compartilhar minha tela mesmo, né? Isso. Tá. Vamos mais uma vez. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar, então, a minha... tem uma aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma que chama apresentação do slide. De slide. Vamos ver se é essa. Agora. Certinho. Sim, agora. Muito bem. O Zoom tem mais uma alternativa que as outras plataformas não é do mesmo jeito. Então, gente, vamos lá. Uns slides só com algumas anotações para me ajudar aqui a conversar com vocês, tá? Então, eu queria começar com essa conversa aqui. A encomenda era a EJA, pós-redemocratização. Opa, só que eu não estou conseguindo passar o slide. Agora foi. Foi, gente? Apareceu avanços e retrocessos na tela? Apareceu. Sim. Beleza. Então, está tudo funcionando. Então, a Márcia me pediu que fizesse uma reflexão sobre a EJA nesse período, né, depois da redemocratização, que nós podemos contar a partir de 85, né, quando a gente tem o governo federal sendo assumido por um presidente civil, né, então é aí que marca, né, essa é uma das marcas da redemocratização. E o que então acontece com a educação de pessoas jovens e adultas a partir de então? Bom, agora, mais uma vez, só para eu conferir se está tudo funcionando. Mudou a tela? Mudou. Então, beleza. Bom, então vamos lá. Então, a gente fala aqui a EJA, né? Mas hoje, quando a gente fala EJA, usa essa sigla, a gente está se referindo à educação de pessoas jovens, adultas e idosas. Eu queria voltar um pouquinho nessas expressões. Então, EJA, educação de pessoas jovens e adultas e idosas, educação de pessoas jovens e adultas, educação de jovens e adultos, educação de adultos e até, às vezes, ensino supletivo. Eu vou fazer uma retrospectiva dessas expressões, um pouco porque elas nos ajudam a entender qual é a perspectiva que dominava as ações educativas quando se usava cada uma dessas expressões, tá? Então, vamos tentar voltar um pouquinho na história. Então, nós temos essa marca da redemocratização a partir de 1985, mas é só em 1988 que é promulgada a nova Constituição brasileira, né? E antes da Constituição de 88, o que a gente tinha de garantia de acesso à educação era o que vigorava na Constituição anterior, que dizia que a educação escolar era um direito garantido a crianças de 7 a 14 anos, que ocupava ali, né, cumpria o que hoje é ensino fundamental, na época era o primeiro grau. Bom, o que acontece então com os adultos que não tinham concluído a educação básica? O que restava para eles como alternativa caso quisessem ter acesso à educação escolar? Eu tinha lá as campanhas de alfabetização, para quem não era alfabetizado, né, a grande campanha de alfabetização do governo militar foi o Mobral, né? Eu tinha o ensino supletivo público com uma oferta muito restrita, muito poucas escolas faziam essa oferta. Você tinha os exames de certificação, que temos até hoje, né? Então a pessoa podia estudar como ela quisesse, na verdade, como ela pudesse, e prestava diretamente os exames, né? As secretarias de educação estaduais, principalmente, tinham, então, essa prerrogativa da elaboração de provas e aplicação dessas provas e certificação a partir do resultado nas provas.
Muitas vezes haviam cursos preparatórios para esses exames, a maioria deles pago, né? E você tinha o ensino supletivo mesmo, com avaliação no processo, mas ensino supletivo pago. Então, eram essas as alternativas, então, muito restrita em termos de oferta pública, né? A grande oferta era uma oferta privada e sob pagamento, né? Bom, agora, quando eu penso em ensino supletivo, vamos olhar para essa expressão, né? Ensino supletivo, ele está pensando que a função dessa ação educativa é suprir o que não foi passado, que não foi dado, não foi transmitido para crianças e adolescentes. E aí, quando essas pessoas se tornam adultas, elas procuram a escola para suprir aquilo que elas não receberam quando crianças e adolescentes. Veja que essas expressões, elas têm muito da ideia da educação bancária, né? Está faltando uma coisa, eu vou lá e deposito aquela coisa que ficou faltando depositar, né? Então, o foco nesse caso, como é um ensino supletivo, o que está precisando ser suplementado é o conhecimento escolar. Então, o foco dessa ação é o conhecimento, né? Eu tenho que repor aquele conhecimento que não foi dado àquelas pessoas quando eram crianças e adolescentes, quer dizer, naquela idade que deveria estar garantido o seu acesso à educação, que é de 7 a 14 anos, então depois disso eu tinha que, caso ela não recebesse, eu tinha que suplementar isso, por isso eu fazia um ensino supletivo. E havia, claro, um grande foco também na certificação. O Estado, ele parece que ele entendia que a sua responsabilidade era certificar as pessoas e não garantir o acesso à educação, né, mas ao certificado. Então, a concepção de educando que está por trás dessa organização do atendimento a pessoas jovens e adultas e idosas, né, que não tiveram o seu direito à educação garantido quando eram crianças e adolescentes, é pensá-los como o receptor do conhecimento escolar. O que acontece, então, com a redemocratização e, principalmente, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, né, que é a Constituição Federal que está vigindo até hoje? Essa Constituição estabelece, no seu artigo 205, que a educação é um direito de todos, todo mundo, independente da idade. Tá? Todo mundo tem direito à educação e é um dever do Estado. Essas duas questões são fundamentais para a gente entender o que acontece com a educação como um todo, em particular no atendimento a pessoas jovens, adultas e idosas, né? Porque, primeiro, o seu direito está garantido, né? Então, e está essa garantia do direito deve ser assumida pelo Estado como seu dever. É claro que essa disposição constitucional, ela tem antecedentes, elas não é assim, os constituintes que pensaram nisso naquele momento, não. Eu acho que tem dois antecedentes que sempre são mencionados, que um é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, depois da Segunda Guerra, essa declaração é elaborada, então o artigo 26 se refere à questão da educação como um direito humano, né? Então, antes de ser um direito constitucional, ela já estava concebido como um direito humano, né? E há um Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, nos seus artigos 13 e 14 também se referem à educação, e um pacto do qual o Brasil, e aí o Brasil ainda no tempo da ditadura, ele é signatário, mas ele só, então, incorpora a sua Constituição Federal esse direito depois da redemocratização na Constituição de 88.
Eu gosto de também estabelecer... Ai, Paulo Freire deu um pulo aqui. Paulo Freire deu um pulo aqui atrás de mim. Eu gosto de também estabelecer como antecedentes dessa garantia do direito à educação na nossa Constituição Federal outros dois elementos. Uma é a ação de pensadoras e pensadores e ativistas da educação brasileira. Então, digamos assim, a ideologia que suporta essa defesa da educação como direito de todo mundo já vinha sendo desenvolvida no discurso da educação brasileira, nas ações, nos livros, na formação de docentes. Então, essa ação das pensadoras e dos pensadores, dos ativistas da educação brasileira, é fundamental para dar suporte a essa ideia da educação como direito de todos, garantida na Constituição como dever do Estado. E a outra coisa é a força dos movimentos sociais. Nem sempre isso é mencionado na história, né? Mas todas as conquistas sociais são frutos de luta dos movimentos sociais, né? Não são concessões, são resultado de muita luta, né? Então, é preciso que a gente também coloque essas atrizes e esses atores nessa jornada que nos leva a assumir a educação como um direito de todo mundo na Constituição Federal de 88. Bom, da Constituição você tem, então, os seus consequentes, né? Então, uma mudança no modo como você concebe o direito e o dever da educação exige também o estabelecimento de uma nova lei de diretrizes e bases. Você vê que ela demora um bocado, né, para ser concluída. Então, a nova lei de diretrizes e bases da educação nacional, a 9394, que substitui a antiga, que era 5692, ela é de 1996 e previa, então, o Plano Nacional de Educação, que só é concluído em 2014. Esse Plano Nacional de Educação, por sua vez, promove a elaboração dos planos estaduais de educação e dos planos municipais de educação. E aqui eu acho que tem uma coisa muito importante, como eu acho, dentro desse cenário que vai nos possibilitando passar de uma ideia de ensino supletivo para uma ideia de educação de pessoas jovens e adultas e idosas, que é a criação do Fundeb, em substituição ao Fundef, porque qualquer política pública precisa de ter garantia de seu financiamento, né? E até o governo do Fernando Henrique, você tinha apenas o fundo que garantia a educação fundamental, e deste fundo estava excluída, né, retirada, a educação de jovens e adultos. A mesma educação fundamental de jovens e adultos, ela não era contemplada por esse fundo. É só quando é criado o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, é que o ensino médio, a educação infantil e a educação de pessoas jovens e adultas passa a ter garantia de financiamento do governo federal. E a outra ação de política pública, né, de governamental, que eu acho que é decisiva para a configuração da educação de pessoas jovens e adultas, nessa nova perspectiva do direito de todo mundo, né, é a criação da Secretaria de Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a SECADI, dentro da qual tem uma diretoria de educação de jovens e adultos, de modo que esses sujeitos que estavam excluídos
da educação básica por séculos, eles passam a ter um lugar dentro da malha governamental que está pensando nesses sujeitos, e não só nas fases, nas etapas do sistema educacional, né, no modo de oferta do sistema educacional, mas pensando nesses sujeitos. E isso tem tudo a ver com a nova expressão que é criada. Vamos olhar aqui. Olha só, antes a gente falava em ensino supletivo, e agora eu passo a falar de educação de adultos, né? O que aparece na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é a expressão, não mais a expressão ensino supletivo, mas a expressão educação de adultos. Eu acho importante a gente olhar isso, porque essa nova expressão, ela, na sua construção, né, lexical, ela já vai dando a ideia da garantia do direito. Porque o foco agora não está no ensino, não está no conteúdo, mas está nos sujeitos dessa educação, que são as pessoas adultas. Então, o fato do sujeito ser nomeado na expressão não é um modismo, é só uma troca de uma expressão por outra. Ela já sugere qual é a perspectiva pela qual se está olhando para essa proposta educativa. Esse foco no sujeito está muito ligado à reflexão e às ações de grupos ligados ao trabalho do Paulo Freire ou inspirados por ele, né, que retorna, né, do exílio, mas não só ele, pessoa, retorna do exílio, mas também as suas ideias que foram proibidas, né, durante a ditadura militar, elas mesmo proibidas, elas circulavam, né, inspiravam muitas educadoras e muitos educadores, e, de certa forma, vão ganhando corpo agora numa proposta de atendimento público de pessoas jovens e adultas. Além disso, tem um legado da educação popular que a gente não pode esquecer ou achar que tem menos importância, né? Então, de novo, são alguns sujeitos da história que são esquecidos quando a gente faz um relato que só se baseia na lei no seu estágio final. Né? Mas até que as leis, as políticas públicas sejam estabelecidas, tem muita luta, né, popular, de movimentos organizados e que reivindicam os seus direitos, e também do acúmulo da educação popular como ação pedagógica, né, que vão trazendo essa compreensão de que o mais importante numa ação educativa são os sujeitos, né? Mais que conteúdo, mais que os dispositivos, as estruturas. Então, para a gente pensar o que como é que este Estado, que tem o dever de garantir o direito à educação para todas as pessoas, atenderá estes sujeitos especificamente. No caso, pessoas jovens, adultas e idosas. Então, na passagem de ensino supletivo para educação de adultos, eu acho que vale a gente olhar bem a expressão, né? As palavras que estão sendo usadas. Repara, quando eu escrevo ensino supletivo, o substantivo aqui é ensino. Né? Então, ensino remete muito a essa ideia da transmissão do conhecimento escolar. Né? E o que o adjetiva, né? O adjetivo dessa expressão, que é supletivo, então remete a um modo de pensar a ação pedagógica, uma ação pedagógica supletiva, que vai repor aquilo que não foi feito quando essas pessoas eram crianças e adolescentes. Agora, quando eu penso em educação de adultos, o sujeito é educação. Né? Então, de ensino passou para educação. Então, que sugere a ideia de um processo
mais amplo, de resgate de possibilidades de vivência da humanidade individual e coletiva, como direito humano e, no caso, também direito constitucional, né? E, quando eu nomeio o sujeito desse processo, eu vou dizer, educação de adultos, o que vai dar o tom desta ação educativa não é o conteúdo, é o sujeito que é o destinatário, mas é também o principal ator dessa ação educativa. Quem são os sujeitos de educação de adultos? Né? A expressão que está na LDB. Né? Eu sempre gosto de recorrer a um texto que é um clássico já para educadoras e educadores de adultos, né? O texto da Marta Coll de Oliveira, e que ela vai dar 3 características importantes desse público. Não são crianças, né? Então, eles são não crianças, isso pode parecer óbvio, mas é óbvio, é claro, são pessoas adultas, não são crianças, mas quando você traz isso para a dinâmica escolar, a gente vai ver como é conflituoso a gente reconhecer que nós estamos lidando com estudantes que não são crianças. Isso vai desde as decisões que a gente toma do ponto de vista curricular, as questões mais comezinhas do noite à noite da sala de aula, né? De como é que eu vou lidar, por exemplo, com o uso do celular na sala de aula, né? Como é que eu faço pessoas adultas não consultarem seu celular durante a noite que elas deixaram filhos em casa, por exemplo, né? Tem a ver com o modo como eu penso, a própria organização da sala de aula, o mobiliário, a decoração da sala de aula. Então, tem uma porção de coisas que a gente tem que repensar quando a gente reconhece que o público daquela ação educativa não são crianças. Há uma outra coisa, que é pensar que essas pessoas foram excluídas do sistema escolar. Elas carregam a marca da exclusão, né? Elas não saíram, abandonaram, evadiram da escola. Elas foram, de alguma forma, expulsas da escola, excluídas por um sistema que não as atendia. Seja porque não tinha escola na região que morava, seja porque os horários não eram compatíveis com outras responsabilidades, especialmente a entrada precoce no trabalho, né? Então, o sistema expulsa essas pessoas da escola porque demanda que elas ingressem precocemente no mercado de trabalho, né? E torna impossível e incompatível. Primeiro, elas não deviam estar como trabalhadoras, né? Mas a outra é que também a escola não tem nenhuma flexibilidade para acolher estudantes trabalhadoras, nem adolescentes, né? Bom, porque tem uma outra coisa também, é que a escola não consegue se fazer relevante para essas crianças e essas famílias, né, que acabam optando, quando era possível optar, né, mas tomando essa decisão de tirar as crianças da escola, ou da própria adolescente não frequentar mais a escola, porque a escola não consegue mostrar sua relevância para competir. Claro que a competição era difícil, né, que ela tinha que competir com o trabalho, que era garantia de sobrevivência, mas havia uma negação dessa responsabilidade de acolher esses sujeitos que têm esse dilema, essa demanda de ingresso precoce no mercado de trabalho. E a outra questão que eu acho que é muito importante é pensar que esses sujeitos
são pertencentes a certos grupos culturais, a certos grupos étnicos e raciais, a certas classes socioeconômicas, né? Então, ele não é um sujeito abstrato, ele é um sujeito com a sua marca cultural, né? Com a sua marca étnica, com a sua marca de classe, né? E isso, se isso já é relevante quando eu penso em estudantes, crianças, né? Isso será muito mais decisivo quando eu estou falando de estudantes que são pessoas adultas, né? Bom, então a pergunta que a gente vai dizer assim, o que é que essas características de não criança, de excluída do sistema escolar e de pertencentes a certos grupos culturais vai impactar na ação pedagógica de cada noite e nas políticas públicas de uma maneira mais ampla. Acho que uma delas é justamente a ampliação dessa expressão, né? Que é educação de adultos, era o que constava, né? A primeira ideia é educação de adultos, e isso passa a ter mais um sujeito nomeado na expressão, e a gente passa a usar a expressão educação de jovens e adultos, que nos dá a sigla EJA, né? Quando eu nomeio desse sujeito, eu sei que vocês já participaram de uma conversa que era tem J no EJA, né? Então, vão conhecer esse sujeito, mas eu acho que tem uma coisa importante aí, não é que os jovens não estavam antes na EJA, mas é que eles passam a ser reconhecidos como um público com expectativas e com contribuições diferentes do público adulto, né? Então, é um novo público nesse sentido, porque a escola começa a se indagar como é que ela vai oferecer boas propostas educativas para o público jovem, distinguindo as suas expectativas e mesmo as suas condições do público adulto. A outra coisa que eu acho que a inclusão dos jovens na expressão, né, que nomeia essa modalidade de oferta de educação básica, é que ela denuncia que a gente continua excluindo crianças e adolescentes do sistema escolar. Por isso, né, mesmo depois da universalização do ensino fundamental, por exemplo, né, mas que agora prossegue para a universalização da educação básica, a gente continua tendo pessoas jovens demandando a educação de jovens e adultos, quer dizer, uma ação educativa numa fase da vida que não era aquela prevista no sistema, né? Não que ele não tenha esse direito, mas a ideia era que a gente tivesse sido capaz de prover essas pessoas do direito à educação quando elas eram crianças e adolescentes, né? O fato de elas não terem tido, agora, né? Nós já estamos há quantos anos, mesmo da própria LDB, né? E a gente ainda não atendeu, né? Nós estamos há quase 20 anos, né, da LDB, a gente ainda não conseguiu atender de maneira universal, né, as crianças e adolescentes. E aí, também, a inclusão desse sujeito, né, a nomeação desse sujeito, também nos desperta para o desafio que é a convivência, a cooperação intergeracional em qualquer situação, em particular dentro de uma sala de aula, né? Essa experiência da convivência entre gerações na sala de aula pode ser riquíssima, mas ela é um desafio, né? Então, para fazer com que essa convivência seja uma vivência rica, né, dessa interação, nós precisaríamos de ter muito mais reflexão sobre ela, ter muito mais recurso, ter muito mais preparo nosso de educadoras e educadores para estabelecer uma dinâmica em que essa convivência e essa cooperação intergeracional possa ser produtiva, pode ser rica, possa dar
os frutos da sua fertilidade potencial, né? Então, também nomear os jovens nessa expressão, né, traz para nós a explicitação desse desafio, que é de promover de maneira rica para as pessoas que estão ali a convivência e a cooperação intergeracional. Bom, ainda há mais uma transformação na expressão, que era educação de adultos, se torna educação de jovens e adultos, e a uma certa altura nós passamos a falar educação de pessoas jovens e adultas, né? Essa nova formulação, né, que evita um fenômeno da nossa língua portuguesa, que é tornar o masculino como se fosse um gênero neutro, né? Então, que o masculino engloba tudo, né? Acho que isso é uma armadilha da nossa língua, né? Que acaba escamoteando o machismo que está por trás dessa solução, né? Essa solução gramatical, porque ela deixa nessa perspectiva do foco no sujeito, ela deixa de considerar as interpelações dos múltiplos dramas, das diferentes aspirações de diferentes sujeitos, né? Em particular, aqui, né, nós estamos pensando na questão do gênero. Quando eu passo de educação de jovens e adultos para educação de pessoas jovens e adultas, né, então, sem forçar que as mulheres e outras orientações sexuais fiquem silenciadas dentro do masculino plural, né? Não é só uma questão de forma, né? É um esforço de romper com o apagamento das mulheres e das pessoas LGBT como sujeitos da educação, né? E com o silenciamento, inclusive, das influências mútuas que a diversidade de gêneros estabelece para os processos educativos e vice-versa, né? Então, passar dessa expressão, educação de jovens e adultos, para a educação de pessoas jovens e adultas, é também você estabelecer uma posição em relação a essa preocupação que está incorporada nessa perspectiva de ter o foco no sujeito. Deixa eu correr aqui um pouquinho. Então, reconhecer que há um tensionamento provocado pela dramaticidade que as relações de gênero incorporam à vida escolar, a vida social mais ampla também, né, e as vidas individuais dos sujeitos da educação, né? Então, quem está na EJA sabe como diferente a condição das mulheres que voltam a estudar e a condição dos homens, né? Então, é preciso que a gente, ao fazer opção por essa expressão educação de pessoas jovens e adultas, nós estamos dando uma dica, não tem só o aluno, nós temos alunos de vários, alunos que têm relação diferente com essa experiência educativa. Eu queria também chamar a atenção, porque às vezes a gente vê pessoas dizendo educação para pessoas jovens e adultas. E o que prevê a nossa Constituição, né, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, é educação de pessoas jovens e adultas. Há uma diferença, é uma diferença sutil na preposição que está sendo usada, né? Então, quando eu penso educação para pessoas jovens e adultas, sempre parece uma ação unidirecional, né? Então, assim, eu sou Estado, né? Sou caridoso, vou fazer uma concessão, vou dar um benefício para essas pessoas tadinhas, né? E quando eu falo educação de pessoas jovens e adultas, eu reitero o direito que a pessoa tem a essa educação. A educação é delas, né? A outra coisa
né, que esta concessão passa a ser reconhecida não como dessa forma, como concessão, caridade, benefício e tal, mas passa a ser reconhecido como de dever do Estado. O Estado não pode se furtar a esse dever. A Constituição prevê que o Estado é o responsável pela garantia desse direito de todas as pessoas. A outra coisa que eu acho que é importante é que essas pessoas têm direito à educação de qualidade. Portanto, uma educação que é conduzida por profissionais formados para isso, né? Então, perde um pouco aquela ideia, eu vou alfabetizar, porque coitadinha das pessoas. Não, a alfabetização é uma coisa muito delicada, muito difícil de fazer. Mesmo que tenha voluntários maravilhosos, a gente não pode ficar pensando, né, nisso como política pública. Eu conheço alfabetizadoras voluntárias que foram espetaculares, mas eu não posso apostar no voluntariado como política pública. O Estado é responsável em profissionalizar a ação pedagógica dirigida, né, da educação básica como um todo, da educação infantil ao ensino médio, seja oferecida para crianças, para adolescentes, para pessoas jovens, adultas ou idosas. E a outra coisa é que, quando eu uso essa preposição para pessoas jovens e adultas, eu estou pensando numa ação educativa unidirecional. Eu vou fazer uma educação para aquelas pessoas. E quando eu penso em educação de pessoas jovens e adultas, eu começo a pensar na reciprocidade da ação pedagógica, né? Isso voltando à história do legado da educação popular, né? E que está formulada numa frase famosa do Paulo Freire, que é: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, as pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo mundo. Quem são os sujeitos, então, da EJA, né? Da educação de pessoas jovens e adultas? Eu tenho pessoas adultas, homens, mulheres, população LGBTQIA+, eu tenho pessoas jovens, eu tenho pessoas idosas, eu tenho pessoas com uma experiência escolar recente, eu tenho pessoas com uma experiência escolar muito remota ou até mesmo inexistente, eu tenho pessoas que estão no auge da sua vitalidade e tem pessoas que estão com problemas de saúde, eu tenho pessoas com vícios diversos, eu tenho trabalhadoras e trabalhadores de atividades profissionais variadas, eu tenho trabalhadoras e trabalhadores em atividades não remuneradas, eu tenho pessoas desempregadas e desalentadas, né? Eu tenho pessoas das populações do campo, eu tenho grupos indígenas, eu tenho afrodescendentes agora como maioria, eu tenho brancos como minoria, que é uma novidade na escola, ainda que a nossa população não tenha essa conformação, né? Eu tenho migrantes, né? Eu tenho pessoas em privação de liberdade, eu tenho pessoas em liberdade assistida, eu tenho pessoas com limitações motoras, com limitações cognitivas, com limitações sensoriais, né? Eu tenho pessoas em sofrimento mental, eu tenho pessoas crentes de diferentes confissões, eu tenho pessoas descrentes dos movimentos sociais ou engajadas nos movimentos sociais, né? Pessoas sindicalizadas e pessoas sem vínculo com uma categoria profissional. Então, eu tenho uma diversidade muito grande de sujeitos na escola e, de modo especial, eu passo a nomear, nos últimos anos, um grupo também etário que estava incorporado nos adultos, mas que começa também a mostrar suas próprias demandas, né, que são as pessoas idosas, né? Então, a expressão ela vai ficando maior, né, na medida em que o sistema educacional vai reconhecendo novos desafios
na diversidade de seus públicos, né? Como a marca, digamos assim, a novidade é etária, né? Então, a novidade da redemocratização é o acolhimento de grupos etários que estavam excluídos, né? Então, são esses grupos etários que passam a ser explicitados da nova expressão que denomina essa educação que vai ser dirigida àquele público que antigamente não tinha seu direito garantido, as pessoas jovens, adultas e idosas. Para a diversidade desses públicos, não só etária, né, como a gente viu, você vai ter também uma diversidade de modos de oferta da EJA, que é também uma novidade bem típica do processo de redemocratização, né? Então, você tem cursos seriados na modalidade EJA, você tem projetos em instituições filantrópicas, você tem diversas terminalidades, tem cursos propedêuticos que você faz para continuar no sistema, tem cursos com certificação no processo, e você tem provas, né? Você continua tendo aquelas provas de certificação e cursos para esses exames de certificação, você tem ensino regular noturno, a gente teve a alfabetização solidária, depois Brasil alfabetizado, você teve Projovem, né? Teve o ProEJA, que era o sistema de educação média integrada, né, à profissionalização, tem o Pronapec, tem curso de formação profissional, então você vai ampliando, tem o Projovem e o Projovem urbano e o Projovem do campo, né? Então, tem os cursos oferecidos pelo Sistema S. Então, a gente vai tendo uma diversidade de modos de ofertas que vão tentando também atender a diversidade de demandas desses novos públicos. Veja, esses novos públicos que acessam o sistema, porque como público potencial, eles sempre existiram, né? Bom, agora nós temos, inclusive, a modalidade ensino remoto emergencial e cursos à distância que também proliferaram. Eu queria chamar a atenção que esses diferentes perfis de públicos e ofertas, eles se configuram em conquistas e contradições, em possibilidades e restrições, né? E isso depende da estruturação intencional dessas ofertas, né, de como que essas ofertas são pensadas, com que finalidade, mas também das condições de operacionalizá-las. Então, políticas diferentes, a mesma política pode ter operacionalização diferente em lugares diferentes e, assim, produzirem experiências educacionais muito diferentes para públicos diferentes, né? Mas também depende das condições de operacionalização do lugar, mas também da maneira como os públicos se engajam ou se submetem ou desfrutam daquela oferta, né? Então, no fundo, essa diversidade de público e a diversidade de oferta, elas são forjadas em mecanismos que são de exclusão, porque eles são efeitos da exclusão, mas também forjam táticas de inclusão, que vão confrontar essas ambiguidades das estratégias de inclusão e exclusão que continuam movimentando o sistema escolar. Por isso, talvez, a demanda que, né, me propuseram fala em retrocesso, né, avanços e retrocessos da EJA pós-redemocratização. Eu diria, né, se eu for pensar em retrocesso, eu digo que há retrocessos na democratização, né? Então, eu acho que, em relação à EJA, como nós vivemos nos últimos anos um período de retrocesso no nosso amadurecimento democrático, né? Então, a gente teve retrocessos que são consequências do retrocesso da democratização, e não retrocessos que saem da dinâmica da educação de pessoas jovens e adultas, né? Então, por exemplo, né, o modo como
Base Nacional Comum Curricular foi concluída logo depois do golpe de 2016, né, ela estabeleceu um conflito, né, porque havia um processo que era um processo já em si discutido, né, com prós e contras, e havia uma tensão ali, mas era uma tensão estabelecida no campo democrático. Quando ela, né, nós passamos por um trauma democrático, né, com a deposição da presidenta Dilma, e logo em seguida a BNCC é concluído o processo, que era um processo antes muito discutido e tal, e ele é concluído de uma maneira assodada, você cria, né, no caso nosso da EJA, com o silenciamento da EJA e anos depois, ou agora em 2020, há uma imposição do alinhamento da EJA com a BNCC, né? Então, você tem um retrocesso no processo democrático de discussão das ações educativas na EJA, né? E a outra questão, que eu acho que é um retrocesso, é a extinção da CECADI, que foi feita no primeiro dia desse governo que está terminando, né? No dia 2 de janeiro de 2019, 18, né? No primeiro dia de mandato, uma das coisas que foram feitas, né, uma das ações primeiras foi a extinção da CECADI. Isso, para nós da educação de pessoas jovens, adultas e idosas, é uma questão bastante grave, porque você está dizendo, esse sujeito inexiste. O que existe é oferta de escola. E aí, a oferta de escola é escola para qualquer um, né? Escola para todos não é escola para qualquer um, né? Escola para todos significa que eu tenho que acolher e oferecer e negociar com as demandas específicas dos diversos públicos, né? E era isso um pouco o papel dessa secretaria dentro do MEC. E a sua extinção, ela interrompe um processo de reflexão, não do governo, mas da sociedade, né, sobre a sua responsabilidade do bom atendimento de diversos públicos, né? Mas pensando no ambiente democrático, né, nós temos, sim, desafios. Dentro do ambiente democrático, também, né, as questões não estão resolvidas, né? Nós temos desafios para a formação e para a ação docente. Eu sempre gosto de colocar os nossos desafios em 3 grandes blocos, né? Eu acho que o primeiro deles tem a ver com essa sensibilidade para as especificidades do público da educação de pessoas jovens, adultas e idosas, né? E quando eu falo sensibilidade, não é assim uma condescendência com as dificuldades, né, tudo entre aspas aí, desse público. Ao contrário, é a gente compreender esses sujeitos como sujeitos de conhecimento, de cultura, de memórias, né, e sujeitos de aprendizagem. Então, essa sensibilidade, e mais, essa sensibilidade é uma coisa que a gente deve se preparar, ela é uma ação intencional, não é uma coisa assim, ela tem um jeitinho para lidar, não, é uma coisa que a gente tem que trabalhar em nós mesmos, naquelas pessoas que a gente forma para o trabalho na EJA. A outra questão tem a ver com a formação em relação aos conhecimentos, aos conteúdos, né, as disciplinas, ou, né, as temáticas que nós vamos abordar, é que a gente precisa sabê-las bem, a gente precisa ter uma certa intimidade com esse conhecimento, né, porque nós vamos compartilhar um conhecimento que é cultural, né, e a gente tem que entender as suas intencionalidades para a gente fazer escolhas, né?
E a outra coisa é que a gente precisa compreender que as práticas pedagógicas têm um caráter político. Vou falar um pouquinho rapidamente aqui, porque eu vejo que eu estou... Nossa, eu já estou... Vou falar rapidamente, talvez nem conte o caso que eu queria contar. Então, eu acho que nesse desenvolvimento da sensibilidade para as especificidades do público da EJA, a gente tem que se dispor a ouvir nossos alunos, nossas alunas, a gente tem que prestar atenção nelas e neles e procurar conhecer seus modos individuais e coletivos de conhecer. Eu preciso considerar e me permitir usufruir da disponibilidade que pessoas adultas têm para explicitar e avaliar seus próprios processos cognitivos. A pessoa adulta, ela fala muito de como que ela está entendendo as coisas, ou como ela estava entendendo antes e tal. Então, essa é uma coisa que é preciosa na EJA e que, mais do que as crianças, né, as pessoas adultas se dispõem a falar de como que elas estão entendendo, como que elas estão fazendo para guardar, como que elas estão decorando aquilo, né, ou como que elas estão procedendo, enfim, né? A outra coisa é que refletir que esses processos e essas táticas muitas vezes não se encaixam nos moldes escolares, né? Mas que os nossos modos escolares são também modos culturais, então também estão contaminados pela cultura do escrito. Né? Então, aquilo que a gente ensina não é necessariamente o certo, mas é um modo de lidar com certos conhecimentos e certas demandas do cotidiano. E aí a gente cai na questão da intimidade com o conhecimento, né? Então, a gente tem que se indagar, né? Eu sou professora de matemática, né? A Márcia leu aí meu currículo, eu sou professora de matemática, né? Eu tenho tudo que eu vou ensinar, eu tenho que pensar, mas por que as pessoas fizeram isso desse jeito? Né? Por que esse conhecimento foi organizado desse jeito por aquelas pessoas que organizaram? E por que isso aparece no currículo? E por que eu vou selecionar esse conteúdo para trabalhar com esses meus alunos idosos, esses alunos jovens, esses sujeitos, né? Então, eu preciso me indagar sobre isso. Eu tenho que procurar identificar que efeitos de sentido que eu vou causar quando eu apresento isso e isso desse jeito. Por isso que eu preciso conhecer meus sujeitos, né? Porque eu tenho que prever, claro que às vezes eu dou com os burros na água, né? Mas eu preciso de pensar o que é que uma discussão dessa natureza, um conceito como esse, vai provocar nesse sujeito. Né? E o que eu quero provocar de verdade? Né? E eu tenho que me dispor a um acolhimento sincero e curioso, sinceramente curioso, dos outros pontos de vista. Não como uma coisa, deixa eu deixar ele falar, como é que ele faz e tal, mas depois eu vou ensinar o certo. Né? Não, eu preciso reconhecer que eu tenho modos de ver o mundo que são incompletos, tanto da escola como das outras pessoas. São sempre modos incompletos, porque são sempre modos sob uma perspectiva. E que eu preciso trazer democraticamente as várias visões e entender por que o sujeito tem essa visão, por que o outro tem outra, por que a escola fala desse jeito. Então, esse é um exercício de compreensão dos nossos modos de conhecer, das pessoas que estão ali, né? Pessoas jovens, adultas e idosas, estudantes da EJA, mas também de seus e suas docentes, né? Que tem uma formação que é também cultural e que trazem o conhecimento escolar, que também é um conhecimento cultural. Essa intimidade é que nos permite apostar na vitalidade dos modos de conhecer, né? E nos instrumentaliza para identificar naquele jogo discursivo ali da sala de aula modos de significar que sabemos que eles são submetidos a relações de poder, né? Que as práticas têm valorizações sociais desigualmente diferentes, né? Mas que a gente precisa explicitar esses jogos, né? Eu não sei se eu tenho tempo para contar um casinho. Tenho, Márcia? Sim, professora.
Então, vou contar um caso de sala de aula, porque senão essas coisas ficam muita elaboração e não dá para a gente... Então, o caso é o E a seguinte. gente adora esses casos. Então esse caso está narrado no caderno de turma, porque aqui na nossa EJA aqui, os professores fazem uma narrativa do que acontece nas aulas, né? Porque são os nossos professores são estudantes de licenciatura e a gente acompanha. Então, toda semana eles têm que contar do que aconteceu na sala de aula para a gente programar o que vai acontecer na seguinte. E nós participamos de um projeto também que ela mencionou aí na minha apresentação, que é o Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião, que é um projeto que nós trabalhamos com professoras e professores para que eles orientem as suas turmas a desenvolverem pesquisa de opinião, com tudo que tem direito. Eles elaboram a temática, criam um instrumento, aplicam um instrumento, analisam os dados, fazem divulgação, então essa turma, que é uma turma do segundo segmento do ensino fundamental, essa turma já tinha trabalhado dentro desse projeto, já tinham feito pesquisa de opinião, então eles estavam muito assenhorados de como que funcionava esse negócio de pesquisa de opinião. E aí, então, o professor Wagner conta lá, já tem alguns meses que essa turma fez pesquisa de opinião, mas hoje eles lembraram disso de novo. Eu estava discutindo com os alunos o que seria um índice de inflação negativo. Ele estava trabalhando com números negativos. E aí veio essa discussão. Pode ser um índice de inflação que pode ser negativo. Já existiu isso, viu, gente? Mas aí, então, ele contando. Então, quando a gente estava discutindo lá o que seria um índice de inflação negativo, a dona Lourdes, pensativa, comentou: engraçado, eu nunca pensei que uma coisa negativa pudesse ser boa. E aí, bem no estilo dela, ela começou a especular. Será que as pessoas têm dificuldades em aprender os números negativos porque pensam que eles são sempre ruins? Porque eles não acreditam que existam números negativos bons? Mas o Eustáquio logo emendou: eu acho que as pessoas nem acreditam que existam números negativos. Daí o Luiz Carlos logo puxou uma proposta. A gente podia fazer uma pesquisa de opinião para saber se as pessoas acreditam que existe número negativo. E dona Lourdes insistiu: e se acreditam que eles podem ser bons? Bom, eu acho esse caso muito bom. Esses estudantes fizeram a pesquisa de opinião, apresentaram a pesquisa para a turma, e depois apresentaram na nossa reunião, que a gente reúne todos os professores em formação, né? A gente fez essa reunião e a turma lá foi lá e apresentou para nós os resultados da pesquisa de opinião que eles resolveram fazer. Eu adoro esse caso, porque ele mostra, eu acho, uma coisa bem própria da educação de adultos que eu queria chamar a atenção. Então, a primeira coisa é que nesse dia que eles apresentaram a pesquisa para as professoras e os professores, elas começaram a falar assim: engraçado, porque a gente sempre notou dificuldade no aprendizado do número negativo. E nunca nos ocorreu fazer uma pesquisa para ver se tinha a ver com um mal-estar das pessoas ou com uma crença, no caso da impossibilidade de um número ser negativo ou então de um número negativo ser bom, né? Então, acho que essa é a primeira lição que esses estudantes da EJA deram para suas e seus professores, de que o modo como a pessoa se coloca afetivamente em relação ao conhecimento pode ser decisiva para ela se negar a aprender ou se dispor a aprender. Né? Então, começa com uma especulação lá da dona Lourdes, que será que eles estão achando, que eles acham que é sempre uma coisa ruim, deve ser por isso que eles não aprendem número negativo, né? A outra questão que eu acho, então, assim, essas pessoas, essas estudantes e esses estudantes da EJA se indagam sobre o modo de conhecer das outras pessoas, mas, claro, os seus modos de conhecer. Né? Então, será que as pessoas, claro, será que nós
temos dificuldade por uma questão afetiva, né? Não achar que os números negativos possam ser bons. A outra coisa que eu acho que é bacana nessa situação é que eles se apoderaram de um modo de produzir conhecimento, né? Então, eles tinham passado por essa experiência de fazer pesquisa de opinião e eles falaram, nós temos um jeito de descobrir isso, vamos fazer uma pesquisa de opinião, né? Então, isso é apropriação de um modo de produzir conhecimento. Então, essa experiência de serem sujeitos da realização de uma pesquisa de opinião fez com que eles se apropriassem desse método de produção de conhecimento, né? A outra coisa é que, na hora que eles apresentaram a pesquisa para os seus professores, eles fizeram, no tratamento dos dados que eles recolheram, né, eles separaram por nível de escolaridade. E aí, um dos gráficos que eles apresentaram, o título do gráfico era assim, pessoas mais escolarizadas são mais crédulas na existência dos números negativos. Eu acho essa expressão maravilhosa, porque ela explicita como que o nosso conhecimento ele é marcado ideologicamente, e que às vezes nós que somos mais escolarizados achamos que só o conhecimento do outro que é cultural, né? Então, essa pessoa que nos olha de fora, ela fala assim, essas pessoas têm umas crenças esquisitas, elas acham que tem número que é negativo, né? Então, assim, esse estranhamento com o número negativo, mas mais do que isso, com o fato de pessoas acreditarem que existe número negativo, ou que não existe, né? Faz com que essas pessoas também tenham um olhar crítico sobre o conhecimento escolarizado, né? Então, essa é um outro momento que eu acho particularmente rico, né? E aí, esse caso me faz pensar numa outra... Uai, o que está acontecendo aqui? Eu não estou... aqui. Então, essas lições, né, que eu acho que dessa ação política, lembra que eu disse tem 3 coisas, uma é sensibilidade para as especificidades das pessoas adultas, a outra é a intimidade com o conhecimento, e aqui, que eu acho que as 2 coisas aparecem aí nessa preocupação dessas estudantes da EJA, né? E a outra coisa é que como a ação deles é política, né? Então, eles têm uma disposição de investigar, então eles, curiosos, fazem a pesquisa com uma hipótese sobre os obstáculos epistemológicos, né? O que é que dificulta essas pessoas aprenderem, né? E isso confronta com a resignação dos docentes que tinham falado, que nunca, né, é quase como se a gente se resignasse, as pessoas têm dificuldade mesmo, e pronto, né? E essas pessoas, não, peraí, por que será que eles têm dificuldade? Vamos lá olhar, vamos fazer uma pesquisa, né? A outra coisa é que eles elaboram essa curiosidade de uma maneira sistemática, né? Eles vão lá preocupados com a aprendizagem sua própria e das outras pessoas, né? Eles vão lá e eles, com disciplina, pesquisar para atender a sua curiosidade sobre o outro, né? E a outra coisa, né? Mesmo considerando as limitações técnicas, olha como que eles vão percebendo que há um corte relacionado com a escolaridade das pessoas, né? Então, eles vão compreendendo esse mundo escolar, né, com seus jogos de poder, com as suas diferenças, né? Então, isso me parece, assim, eu sempre gosto de lembrar desse caso, e isso me faz ainda tentar mais uma mexida nessa expressão, né? Lembra que eu fiz apresentei para vocês uma tela que era essa coisa assim, o que muda quando eu falo educação para pessoas jovens e adultas e passo a falar educação de pessoas jovens e adultas. Esses tempos a gente tem pensado que talvez a gente mereça ainda, talvez, substituir a expressão de
por a expressão, pela a preposição de, pela preposição com, né? Porque nesse caso aí, especialmente, me parece bem forte que quando eu penso em educação de pessoas, jovens e adultos, eu estou falando do direito da pessoa, eu aqui estou vendo que tem mais do que isso, tem uma participação na ação educativa em qualquer fase da vida, né? Se tem um dever do Estado, que deve ser garantido, tem também uma dimensão da EJA, que é a ação social. Os sujeitos se colocam ali numa disposição de prática social, de ação como sujeito social. Se eu insistir na profissionalização da ação pedagógica, eu tenho que pensar também, são profissionais, né? Eu não estou substituindo uma coisa pela outra, não, eu estou acrescentando a essa preocupação com a profissionalização, uma preocupação de formar essas e esses profissionais para reconfigurar a relação pedagógica, né? Uma relação pedagógica que não é estabelecida com crianças, né? Uma relação pedagógica estabelecida entre pessoas adultas. E, por fim, né, se eu pensava numa ação recíproca, eu tenho que pensar que tem também uma dimensão, além da reciprocidade, tem uma dimensão da coletividade, né? E aí, essa é uma coisa importante, né, pensar na constituição dos coletivos, né, que também tem uma contribuição da educação popular, e particularmente das novas iniciativas de educação popular, que, mais uma vez, reiteram, né, esse aprendizado que a gente tem do legado do Paulo Freire, que é que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, as pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo mundo. E agora sim... não. Não. Aqui era para acabar aqui desse jeito mesmo. Qual a minha tela de muito obrigada, gente? Eu entro aqui na outra coisa. Aqui. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigada a você, professora, né? Firme, didática. É um luxo para essas pessoas que participam, né, do grupo aí, com vocês. Deve ser um luxo tê-la como alguém que media aí esses estudos aí no grupo. Que bacana, delícia te ouvir, delícia, fã, né, desse jeito simples, fácil, com que você traz a EJA e essas coisas todas para a gente. Professora, e é uma pena a gente pensar, não é, que ainda são poucas as universidades nesse país que ofertam a disciplina EJA. Aqui em Uberlândia a gente está ensaiando isso, né? A gente já tem, né? Não como optativa, mas está na grade. Uhum. E, infelizmente, isso não é uma unanimidade nas universidades, né? O que está faltando, professora? Olha, eu acho que tem uma passagem, a escola ela ainda é muito marcada pela supervalorização do conteúdo, né? Então, e você vê que você tem ainda movimentos que reiteram isso. A própria Base Nacional Comum Curricular, né, que tem uma disposição, digamos assim, republicana, todo mundo vai ter o mesmo conteúdo, mas parece que está aí a concepção da democratização da escola, como se ter o mesmo conteúdo fosse a única coisa que garantisse um sistema escolar democrático, né? E eu acho que tem muitas outras coisas, talvez até mais relevantes, do que a garantia daqueles conteúdos. Mas essa preocupação, ela, de certa forma, explica o modo como a gente, inclusive, organiza os nossos cursos de formação,
né? Então, se todo mundo vai ter a mesma coisa, inclusive crianças e adultos, então o que me interessa é eu centrar a minha formação nesses conteúdos, né? E não nos sujeitos. Então, o fato de não ter disciplinas específicas, né, voltada às demandas desses sujeitos específicos também, né, desses grupos específicos, tem a ver com o modo como a gente pensa a educação escolar. É um reflexo, é mais um elemento desse modo de olhar. Então, não, o que nós temos que fazer? Vai formar o professor de matemática, mas nós temos que ensinar bastante matemática para ele ficar ótimo de matemática e tal. E muitas vezes, inclusive, negligenciando a discussão sobre o ensino daquelas coisas. Né? Qual a relevância de ensinar aquilo? Então, por quê? Porque a gente o conhecimento é o conhecimento, né? O resto é menos relevante, né? Então, eu acho que tem a ver com isso ainda, né? A gente ainda não atribuiu, a gente que eu penso como sistema, né? A relação intersubjetiva, a relação entre os sujeitos, né? Na sala de aula, como a questão mais decisiva para a relação pedagógica. A gente ainda está muito centrado nos conteúdos. Nós estamos vivenciando aqui esse retorno das escolas, né, o retorno às aulas presenciais, e eu acho que tem tantos dramas relacionados a esse tempo que nós estivemos em isolamento social, né, e as crianças privadas do convívio dentro da escola e tal, mas sempre as preocupações têm a ver com o conteúdo que elas perderam, né? E ao passo que tem uma série de outras vivências que a gente precisa repactuar nesse retorno às atividades presenciais, que ficam menos contempladas nas preocupações. Nós estamos preocupados com o conteúdo que perdeu. Composição da aprendizagem. Antes de te provocar mais um pouquinho, eu quero lembrar aos colegas que está aí no chat, gente, a lista de presença, tá bem? Eu sei que você não é especialista, não é uma super estudiosa da área das políticas públicas, mas eu preciso te provocar, eu quero te ouvir. Quais estratégias a gente deve adotar para superar esses retrocessos que promovem a exclusão desse nosso estudante EJA, desse público EJA? Bom, tem uma estratégia que nós vamos fazer domingo. Oh. Né? Essa é uma estratégia importante, né? No domingo, porque é preciso que a gente tenha, né, uma sensibilidade para as questões educacionais nos vários níveis. Né? Então, porque, né, nós vivemos num país, como a nossa educação é pública e deve ser o mais possível pública, né? Isso é um dever do Estado, então, também essa ação política nossa, ela faz parte da nossa defesa das nossas bandeiras no campo educacional. Né? Então, essa é uma coisa. A outra coisa, eu acho que a gente sempre precisa compreender os nossos espaços de ação e de ação coletiva. Então, nós temos um espaço que é da nossa autonomia, que só se realiza se nós temos uma articulação nos vários fóruns. É a articulação dos professores do meu ciclo, ou do meu turno. A gente precisa estar articulado, a gente precisa ter um horário para a gente discutir, pensar e fazer coisas coletivas. A gente tem que ter uma articulação com a escola, a gente tem que ter uma articulação com a secretaria, né? Porque eu acho que com outras redes, né? A rede municipal de Uberlândia com a rede de uma cidade vizinha,
porque eu acho que a gente precisa constituir um coletivo que consiga bancar a sua perspectiva, né? Porque, embora eu tenha uma certa autonomia na minha sala de aula, essa autonomia ela é constrangida por uma série de outros mecanismos de uma política mais ampla. Mas os coletivos conseguem resistir e, mais do que isso, propor alternativas que podem ser incorporadas, que se elas são incorporadas por uma rede, por exemplo, você já tem um pouco mais de força. Né? Uma coisa é uma professora resolver fazer uma coisa diferente na sua sala. Outra coisa é ela combinar com os professores do seu ciclo. Outra coisa, não, a minha escola assume isso. Outra coisa é dizer, a nossa rede assume isso. Né? Então, eu acho que a gente precisa aprender a agir coletivamente. Essa eu acho que é para nós, professores, né? Porque é engraçado, embora a gente trabalhe num sistema, numa escola e tal, a gente tem uma ação individual, porque na sala de aula nós estamos ali, é a gente e os estudantes. Com os estudantes da EJA, a gente ainda tem essa vantagem que a gente pode, muitas vezes, explicitar a situação para estudantes da EJA. Né? Mas a gente precisa aprender a dimensão coletiva do nosso trabalho individual. Né? Como é que a gente articula nosso trabalho? Isso vai nos dar mais força, vai nos ajudar a entender melhor o nosso trabalho, os seus desafios, né? Então, porque senão a gente começa a repetir coisas que a gente sempre fez. Então, sempre que a gente tem um coletivo que pode nos ouvir, que a gente possa discutir, e aí possa a gente ter condições para fazer isso, né? Prever na dinâmica da escola fóruns que a gente possa ter, de se reunir e tal, enfim, né? De modo que a gente possa ter ações articuladas, né? E que essas ações articuladas possam vir a ser assumidas, acolhidas por outros grupos, de modo a torná-las mais fortes, a gente conseguir estabelecer essa nossa perspectiva de uma maneira consistente, né? Bravo, professora, bravo. E aí eu quero lembrar aos colegas, em especial aqui de Uberlândia, que nós temos o TRIEJA, né, que é o Fórum do Triângulo Mineiro aqui, que para discutir a EJA, assim como a gente tem os fóruns, né, em Minas Gerais a gente tem outros tantos. Inclusive, alguns grupos aí estão linkados ao WhatsApp de acesso fácil e tal. Então, nós temos aqui o TRIEJA. Quem ainda não sabe, que quiser sabê-lo, pode me procurar aqui no CEMEP, procurar Euclides, que é o coordenador, né, do Triângulo, do TRIEJA. Recentemente ele assumiu, anteriormente era o professor João Carlos, também da UFO, e o Euclides é um doutorando, está ligado à UFO aí nesse doutorado dele. São, quero te agradecer demais, mas é muito mesmo. Obrigada pelo carinho, pela atenção e por essa fala tão especial, por essas reflexões tão importantes para o nosso trabalho. Deixo aqui o meu abraço, mas um especial que me pediram, que é o abraço da professora Fabiana Fiorese, aqui da universidade. Viu? Sinta-se acolhida e abraçada por todos nós e, mais uma vez, em nome da Secretaria Municipal de Uberlândia e do CEMEP, eu agradeço a participação luxuosa, tanto sua quanto dos seus colegas aí do grupo e dos meus colegas aqui, e um abraço para aqueles que estarão conosco, que estarão assistindo, né, esse momento no futuro próximo. Um super abraço, viu? Eu agradeço o convite, Márcia. É uma pena assim que, né, não pude conhecer as pessoas, né? Mas vamos ver se as atividades da EJA vão nos fazer conhecer, nos encontrar em outras oportunidades, né? Então agradeço também, né, o carinho de me escutar, né? Também queria agradecer ao grupo de estudos sobre numeramento, o GEM, né, que está
aí presente. Eu queria pedir até a Flávia para colocar aí no chat, Flávia, por favor, o link para o nosso canal no YouTube, para o nosso chat, e o nosso vídeo de apresentação, para vocês verem quem somos nós, o que nós fazemos, né? Será um prazer recebê-los lá na nossa sala, né? E vindo a Belo Horizonte, encontrar com a gente presencialmente, que eu estou com uma saudade disso, gente, de encontrar presencialmente. A gente também aqui, viu? E você tendo a oportunidade de vir a Uberlândia, será um prazer. Com certeza. Professora, grande abraço a todos. Obrigada, gente. Obrigada, viu, pessoal? Até uma próxima. Assim seja.